E aí galera Jubavan, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que nosso Senhor possa estar abençoando a vida de vocês. Como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Estão com saúde? Estão vacinando? Tá tudo tranquilo? Não tem medo de vacina não, né? Certo. Beleza, nós estamos aí para mais um devocional, um momento de reflexão aqui na Jubavan. Um prazer estar falando com vocês. Nosso intuito aqui é só mesmo interagir com vocês e tal, e estar aqui junto, nos preparando aí para o resgate, nos preparando aí para as programações que nós vamos fazer, assim o Senhor nos permitindo, né? Passando essa pandemia aí, todo mundo seguro, vai dar tudo certo. E nós vamos continuar falando de treta. Oba! Treta é coisa boa, treta é coisa gostosa, né? Eu estou sentindo uma treta! Vocês não estão acompanhando aí, né? Muitos famosos aí tretando aí, né? Tô falando do mundo gospel, mundo evangélico, né? E principalmente agora com a galerinha do coach, né? Os herege boys, estão tudo aí animados, né? Falando um monte de coisa que não tem nada a ver com a escritura, e realmente a galera tem caído em cima, né? Aqueles que têm a Bíblia como única regra de fé e prática não podem ficar calados, não é verdade? Jesus não ficava, e nós vamos para a segunda treta aqui, aonde Jesus entrou, né? E sempre quando ele tinha um tempinho sobrando, ele gostava de entrar nessa treta, que era com os rapazes chamados saduceus. Os saduceus, eles eram uma das três principais escolas de pensamento judaico durante a era helenística e romana. Os saduceus, eles negavam a ressurreição e a ideia de destino. Era um grupinho ali, fechado ali de eruditos, né, de pessoas que se dedicavam ao conhecimento, mas também eram pessoas chatinhas, viu, de se lidar. E eles não se davam muito com os fariseus, mas para ir contra Jesus, achar uma coisinha para pegar ele, para prender ele, eles estavam junto com eles, para você ver como é que é esse tipo, né, de pessoas. O Novo Testamento menciona essa galera 14 vezes, né, em 8 ocasiões diferentes. E nós vamos aqui para a parte que nos interessa, que é a treta. Bora para a treta? Antes de começar com essa treta, né, entre Jesus e os saduceus, vamos para uma preliminar, aqui com João Batista. Olha o que diz ali em Mateus, no capítulo 3, versículo 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava, batizando, disse: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? João Batista, aquele mesmo vestido de pele de camelo. Ele já vem com os dois pés juntos ali nos peitos ali, aquela voadora santa em cima deles, porque eles eram realmente víboras, pessoas que conheciam a verdade, mas transformavam a verdade em mentira, a mentira em verdade, enganavam aqueles que queriam se aproximar de Deus. Olha que coisa assim, né? Pra você ver como é que essas pessoas que vivem de maneira assim falsa, hipócrita, mentirosa, que em vez de promover fé em Cristo com a verdade que é a Escritura, eles promovem mentira e afastam as pessoas de Deus. E quando a gente fala afasta as pessoas de Deus, né, mesmo dentro da igreja, movimentos grandes aí de muita gente mesmo interagindo, muitas pessoas, mas quando você vai ver o conteúdo daquilo ali, não tem nada a ver com Cristo das Escrituras, nem com a palavra, né, não, a palavra bíblica, né, apenas coisas humanas, né, e isso não vale a pena. Vamos então para o primeiro round, aleluia. Saduceus e a questão da ressurreição. Vamos aqui para Mateus, no capítulo 22, versículo 23 ao 33. Vamos para essa questão. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós haviam 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o terceiro, né, com o segundo, com o terceiro, com o quarto, até o 7º. Finalmente, depois de todos morrerem, a mulher morreu. Pois bem, na ressurreição de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Olha que perguntinha, né?
que foi feita ali, olha, nesse momento tá um monte de gente ao redor, tá? Aqui não é nada ali, né, num quarto ou numa sala onde tá só eles conversando ali num ambiente, né, mais íntimo, não. Tá um monte de gente aqui ao redor deles, e eles, quando Jesus está ensinando, como você pode ver aqui, esse relato aqui é o último que Jesus vai estar participando dentro de uma sinagoga. Ou seja, Jesus está ensinando, né, como se fosse um pastor aqui na sinagoga ou na igreja deles na época, e tinha passado ali um momento de louvor e tal, e Jesus começou a ensinar. E vem essa galerinha, levanta a mão e faz essa pergunta no meio do culto, onde está todo mundo ali sentado. Senhor, né? E que questão é essa? Eles levantam esse argumento com a lei do levirato, que fica lá em Deuteronômio, no capítulo 25, versículos 6 e 7, aonde, né, fala sobre essa questão de a família continuar a descendência, né? E eles usam esse texto de maneira aqui simplesmente irônica, tá bom? Eles não estão usando esse texto aqui, né, com algo verdadeiro, porque não existia isso, não se fala isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui é uma ironia. Eles estão ali querendo pegar Jesus, né, em algo falso para poder acusar. Só que Jesus está ligado nessas coisas, né? Jesus conhecia o texto. Uma coisa que você tem que entender também, os saduceus só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a lei. Você sabe disso, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós conhecemos como Pentateuco ou lei. Eles só acreditavam nisso. E lá no Pentateuco não tem nada escrito sobre ressurreição. E aí eles mandam essa pergunta para Jesus ali no meio de todo mundo, para ver se envergonhava ele na frente de todo mundo. Ó, se Jesus não é mestre de coisa nenhuma, isso aí não sabe de nada. Mas mal podia esperar o que Jesus ia fazer. Olha como que Jesus vai respondê-los aqui, ó. Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Jesus já começa tratando essa questão de casamento no céu. Não vai ser assim, né? Quem foi que disse que ia ser assim, que ia se casar no céu? Lá não precisa disso. Nós vamos estar preenchidos pela glória do Pai. Isso é coisa mortal aqui, ó. Nossa, nesse nosso meio aqui. Quando a gente transcender isso, que recebemos novos corpos, que vamos ser glorificados, né? Como diz ali Tessalonicenses, nós não vamos mais estar perdendo tempo com isso. Porque para nós o nosso prazer vai estar em Deus, a nossa plena satisfação vai estar em Deus, em toda a sua glória, em todo o seu poder, e nós vamos ver pela eternidade lá. Não vai ter isso não, né? Até mesmo porque anjo, né, não se casa, porque nós com corpos glorificados iríamos casar, né? Então ele pega a primeira questão aqui e já derruba ela. Vamos para a segunda. Enquanto a ressurreição, verso 31, dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Note que esses caras, os saduceus, eles eram eruditos e se gabavam de conhecer toda a lei, mas nunca tinham entendido isso, de que Deus não é Deus de mortos. Eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam no destino, mas a palavra do Senhor nos garante que nós temos sim uma continuidade. E Deus não é Deus de mortos. E quando ele cita esse texto aqui, esse texto, né, de Êxodo 3:6, ele traz aqui uma refutação a essa doutrina que eles já traziam há muito tempo, galera. Eles não começaram a crer nisso agora quando Jesus surgiu, não. Já tem muito tempo que essa galera acreditava nisso, que não existia ressurreição, né? Era, vamos dizer assim, uma doutrina deles espalhada ali por eles, pelos seus seguidores. E Jesus pega o texto ali de Êxodo 3:6, que refuta completamente essa doutrina,
O nosso Deus é Deus de vivos e não de mortos, mostrando essa continuidade, mostrando que Deus, ele tem algo futuro para os seus servos, ele tem sim algo que vai durar pela eternidade. E nós, em Cristo, não estamos mortos, não é? Jesus mesmo fala, aquele que crê nele, de maneira nenhuma morrerá, né? Nós viveremos pela eternidade com ele. Crê no Senhor Jesus, né? E isso é que traz a refutação ali sobre eles. E eles ficam tão envergonhados, gente, tão envergonhados, né? Que eles ficam calados, porque Jesus mostra que nem a morte tem autoridade para frustrar, né, os planos de Deus sobre nossas vidas, sobre a sua própria vontade, sobre o seu querer, sobre a sua soberania. A morte não tem esse poder. Vencida foi a morte pela vitória de Cristo na cruz. Então, Jesus traz esse ensinamento que refuta toda essa doutrina dos saduceus em apenas um versículo. E todo mundo fica calado e eles não ficam mais, nem sabem como voltar para suas casas, porque tudo aquilo ali foi destruído. E no meio de toda aquela congregação, no meio de todos aqueles que estavam ali, eles ficaram calados e mudos. Olha o que Jesus diz aqui no versículo 33. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Olha aí, os saduceus ficaram sem resposta. E eles foram refutados ali, né? Cristo, ele trouxe ali nova vida para aquele povo todo. Isso é maravilhoso. A resposta de Jesus foi tão top que calou eles e a multidão ficou admirada. A admiração da multidão é que Jesus quebrou toda uma doutrina com uma simples resposta. E você às vezes fica aí achando que não pode responder às heresias, tem que ficar calado. Não deixa, dá um saco de bombom para ele. Não, ele é bonitinho. Não, ele fica ali com um sonzinho, né, que dá para trazer aquela emoção. Deixa ele, né? O importante é que a palavra está sendo pregada. Sei. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Não entre nessas confusões. Não fique parado ali, não se assente na roda dos escarnecedores, não fique ali, né, não se detenha no caminho deles. Isso é erro, é engano. Jesus confrontou sim, e a gente, quando nesse sentido, né, que é para trazer a luz, trazer a verdade, nós podemos confrontar sim, tá? Nós podemos dizer sim o que é a verdade. E nós não precisamos ofender ninguém. Jesus não ofendeu ninguém aqui. João Batista sim chamou eles de raça de víboras, sim, beleza, precisavam ser chamados. O nome que eles tinham que receber tinha que ser dado, não tinha que ficar passando a mão. Jesus aqui, com apenas um versículo, mostra que toda aquela doutrina, ela estava errada e precisava ser refutada. Nesse sentido, nós devemos guerrear e lutar pela verdade. Nós somos sim o povo da Bíblia, aqueles que têm a Bíblia como única regra de fé e prática. E nós não aceitamos essas coisinhas aí dessa galera que só quer transformar, né, a verdade de Deus em mentira e a mentira do mundo em verdade. Não, nós lutamos contra isso. Que você possa entender isso. Nada, meu irmão, pode frustrar os planos de Deus na nossa vida. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, tá bom? Então nós cremos no Senhor Jesus, e sim, quando Ele voltar, aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar, receber novos corpos. 1 Tessalonicenses, você conhece. E nós que estivermos vivos, se estivermos, Deus nos permitir ou não, nós vamos estar recebendo novos corpos também, e vamos viver pela eternidade com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe, viu? No nome de Jesus. E semana que vem tem mais. Deus te abençoe. Até lá.